mulheres maravilhosas, homens incríveis que nos acompanham, você, família, que está ligadinho no podcast Pode Brilhar. Hoje iniciamos mais um super episódio a fim de te entregar chaves valiosíssimas que vão te ajudar com certeza a ir para o próximo nível. Hoje é segunda-feira, dia de planejamento, que você não se esqueça que os resultados que você colhe são frutos das decisões que você toma hoje, que você possa de fato eliminar o medo, correr atrás dos seus objetivos, nunca desistir mediante aos obstáculos. E hoje eu trago uma mulher super poderosa. Aqui no Pode Brilhar só tem mulher que brilha, né? Juliana Ambrosio, do Reforma Alphaville. Bem-vinda, Juliana. Lilian, muito obrigada pelo convite. Parabéns também pelo seu estúdio, tudo muito bonito, organizado. É uma honra estar aqui representando as mulheres, né, principalmente aqui na área da construção civil. E é isso. Muito obrigada pelo convite. E você tá linda, maravilhosa. Muito obrigada. A honra é toda minha, porque a cada convidada que vem, que tem realmente uma história de superação, várias camadas que foram superadas para ser a mulher que é hoje, abrilhantam ainda mais o nosso cantinho. Então eu que agradeço. E para começar, um brinde. Viva mulheres que brilham. Saúde. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E para iniciar esse bate-papo maravilhoso, quero que você comece contando em algumas palavras quem é Juliana. Bom, Juliana Ambrosio é mãe, empresária, dona de casa também, multifuncional. E também trabalho com um ambiente bem calmo e tranquilo, que é a parte de reformas e construções. Gente, é muito incrível cada convidada que nós recebemos, porque ser mulher é um desafio, né? A gente tem que conseguir conciliar muitas coisas, muitas versões. Quero que você me conte, Juliana, como iniciou a paixão pela construção civil, pelas reformas, como você se descobriu nesse propósito? Bom, eu comecei de uma forma totalmente aleatória. Eu tinha 21 anos, trabalhava numa multinacional, como a maioria das meninas, né, que sem formação na época, comecei como secretária. Então, comecei como secretária, e aí, dentro dessa empresa que eu trabalhava, começou a acontecer algumas reformas, né? Na época, quando eu entrei, a empresa tinha 3 unidades, e depois ela acabou crescendo muito, e nisso eu acabei pegando essas reformas para acompanhar a pedido da presidência, ou seja, absolutamente Do nada a ver. Mas quando era delegado aquilo para mim, eu pensava assim, não, eu realmente tenho que entregar. Deixa eu fazer isso. E você nunca pensou, mas não é minha função. Eu nunca pensei dessa forma, mas eu ficava muito com a equipe de vendas, né, ali do telemarketing, né? E eles falavam, nossa, mas que absurdo você ter que fazer isso. E o pessoal tá te explorando. E eu nunca achei que era uma exploração. Eu achava, não, é a minha. Estava ajudando, né, a empresa. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que estar presente. Foi solicitado, então de uma certa forma, é uma confiança agregada, né? E eu sempre quis mostrar serviço, né? Fazer alguma coisa assim para poder fazer uma entrega legal, né? Enfim. E sou de uma família simples, então sempre fui criada, né? Ah, não, tem que se dedicar, tem que se doar. Abraçar a oportunidade, né? Exatamente. E aí eu comecei de uma forma bem simples a dar um suporte, né, ali nas obras, solicitações de materiais, prestadores de serviço. Mas ao longo dos anos não entrei na faculdade de engenharia e sim fui fazer a parte de gestão empresarial. Uhum. Fiz uma faculdade X e quando eu me vi num cenário, eu já tinha meus 27 anos, eu me vi num cenário que é onde eu tinha a sensação que eu não tinha como crescer mais. Eu já estava há muito tempo na empresa e eu me vi meio que limitada, meio cansada. Sabe quando uma coisa monótona, né? E sabe quando você se sente murcha? Sim. O brilho vai... Perdeu a graça, parece? Uhum. E aí eu falei, nossa, mas é isso então? É assim? É isso então que é a vida, né? E a gente aceita e acorda no mesmo horário, faz as mesmas coisas. É isso aquela então? crise existencial, né? Total, né? 27 para 30 quase, você já começa a entrar, né? E... aquela comparação, né? Com certeza, né? A gente sempre se compara com alguém, né? Uhum. Numa fase ainda que eu era muito jovem, então eu tinha aquilo de me comparar com o outro, né? E não comigo mesma. E aí eu resolvi mudar de emprego, e nisso eu falei, não, quer saber, eu vou fazer outra faculdade. E aí que eu ingressei, mas eu entrei na engenharia ambiental. Fiz 2 anos de ambiental e falei, nossa, não é para mim. Olha! Aí eu caí numa turma de civil, numa matéria comum, e eu falei, nossa, é aqui que eu quero estar. Olha estar só, com gente. essa turma, eu quero estar com esse pessoal. Eu me senti bem
sabe? Quando você sente, você está num lugar... Pertencente àquilo. Parecia que eu fazia parte daquilo, né? E a engenharia civil, ela tem uma peculiaridade que você vê a aplicação na prática, no dia a dia. Aham. Então, aquilo começou a me fascinar. E eu falei, nossa, eu lembro de estar indo embora, eu estava dentro do carro e falei, amanhã eu vou mudar para civil. E minhas amigas de turma falaram, você é louca, Juliana, não faça isso, não é assim que se toma. Você está no farol parado, indo para a faculdade, agora você do nada falou que quer ir para civil, deu, para civil. E nisso eu migrei para civil, e ali eu me encontrei. Olha, Eu dá uma achei. segurada. Quero primeiro te parabenizar pela coragem, pela atitude, né? Não é para qualquer um fazer isso. A maioria das pessoas se conformam achando que recomeços são fracassos. Aqui no nosso cantinho é um lugar de compartilhar. Eu costumo dizer sempre que aqui é uma mesa de mentoria, uma mentoria virtual. Você percebe que a riqueza, a verdadeira riqueza, está dentro de onde? Da mente. Desde o início da trajetória dela, como secretária, ela teve uma mentalidade rica de abraçar a oportunidade. E na vida é assim, existem dois perfis de pessoas. Aquele perfil que reclama tudo, que se acha vítima, que não se conforma, que quer tudo do seu jeito, que monta na cabeça o mundo ideal, quer que tudo siga aquele curso. E existe um perfil mais raro de pessoas que abraçam as oportunidades. Naquilo que ela iniciou, e para muitas pessoas era um absurdo, ela encontrou o propósito de vida dela. E é por isso que, quando ela chegou aos 27 anos, ela se sentiu perdida, não pertencente. Por quê? Porque estamos aqui nessa terra, até me arrepio falando sobre isso, para viver um propósito, algo muito maior, algo sobrenatural. O nosso propósito, ele já está traçado e sempre envolve o impacto que eu causo com o meu trabalho, com a minha missão, propósito na vida do outro. E quando você vive seguindo a boiada e sem propósito, você perde realmente seu brilho. Muitas pessoas entram em depressão por esse fator. Então, uma dica que eu deixo para você, baseada na história dela: siga o seu propósito, faça aquilo que você ama e não pense duas vezes quando a vida te exigir recomeçar, porque é no recomeço que você pode se apaixonar pela sua nova história. Parabéns, Juliana. Muito Que obrigada. incrível. E lindas palavras. É exatamente isso. A gente tem um chamado dentro do coração. A gente tem Sim. isso. Eu estava num lugar, né, neste momento, né, antes de ingressar na faculdade, que eu não me sentia pertencente. Eu sentia que eu não pertencia àquilo. Até a minha energia com o ambiente em que eu estava não se conectava. Sim. Eu me sentia deslocada, eu me sentia desconfortável naquele ambiente. Aham. E aquilo me gerou um desconforto tão grande que eu falei, não, eu preciso sair daqui. Isso não está me fazendo feliz. Lembrando que eu era uma pessoa sem carro, morando de aluguel, eu tinha que acordar às 4h30 da manhã, eu pegava 3 ônibus, Menina. ia até a Vila Olímpia, trabalhava o dia inteiro, tinha alguns dias da semana que a empresa tinha me dado uma oportunidade de cursar inglês gratuitamente, mas eu tinha que chegar às 7, uma hora antes de iniciar. Então, eu acordava muito cedo, pegava 3 ônibus, caminhava muito de salto, porque Gente, uma mulher que brilha. Desde sempre, né? E eu lembro assim que foram momentos puxados, mas assim, eu nunca. Não é o fato de pegar ônibus ou acordar muito cedo, não era de forma alguma isso, bem pelo contrário. Era de fato aquela sensação de que eu estava fazendo tudo aquilo por algo que eu não estava satisfeita. Não tinha o porquê, né? Não. E eu A gente sempre tem que se perguntar por que eu faço isso? Pra quê? Eu sentia que eu depositava uma energia num lugar totalmente errado. Uhum. Eu sentia, inclusive, que aquelas pessoas que estavam no ambiente comigo era como se eu não agradasse, como se eu, inclusive, fosse algo, sabe, Você se aquela pedrinha no incomodando sapato, ali. sabe? Sim. E eu falei, por que eu tô aqui? Por que eu tenho que me sujeitar, né? Essa era a palavra Olha só, correta. Por que eu tenho que menina. me sujeitar a me sentir angustiada? Eu lembro de ir chorando pro trabalho. Menina. Sabe, eu ia chorando, tava à noite ainda, né? Então eu encostava assim no ônibus e as lágrimas vinham escorrer, assim, que eu lembro que me molhava a roupa. Porque eu não conseguia. E aí eu lembro de chegar e a professora falava, nossa, tá com a cara inchada. Eu, não, é que eu tava dormindo. Não era, eu tava chorando. Eu ia chorando todos os dias. Acontecia algo em específico para despertar esses gatilhos, esse sentimento em você? Eu acho que assim, o trajeto, aquela coisa assim do tipo, nossa, eu acordo tão cedo. Eu, eu tô correndo tanto, sabe? Eu quero ser pontual. Eu trabalhei nessa empresa, acho que por 6, 7 anos, eu faltei uma vez. Eu peguei Gente, olha só. catapora, né? Depois dos 20, então foi um pouco mais sério. Então eu nunca faltei.
E eu via aquela minha dedicação, sabe? E a minha infelicidade ao mesmo tempo. E eu falava assim, nossa, como eu me dedico para algo que me faz mal, né? E foi bem num período que eu perdi minha mãe. E aí, sabe Nossa, quando juntou tudo. tudo assim, parece, fala assim, não, não, por que eu tô aqui? Para que eu existo se eu não sirvo para nada? Sabe? Eu sempre me colocava nessa situação do tipo, Sim. inútil. Tudo isso que eu E faço, estava desalinhado ao propósito, né? eu tava desalinhada a todas as coisas. E aí um dia eu falei, não, eu vou mudar, eu tenho que mudar, eu tenho que sair daqui. Saí, fiz a faculdade que eu tanto, né, me identifiquei, mas de uma forma engraçada, só quando eu cursei. Nunca passou pela minha cabeça fazer Olha. engenharia E aí civil. você lembrou, opa, já trabalhei um pouco nesse meio. Exatamente. E aí quando eu sentei naquela mesa, vi o professor falando, e eu lembro que eu falei assim, que delícia tá aqui. Que lugar gostoso, que ambiente gostoso, como eu gosto dessas pessoas. E ali eu me apaixonei, foi amor à primeira vista, quando eu tive acesso ao conteúdo, porque eu fui para ambiental achando que era algo grande, porque é o planeta Terra, a gente precisa trazer melhorias, a gente precisa pensar em Aham. sustentabilidade, enfim. E eu fui muito com esse olhar. E aí eu entendi que não, aquilo para mim não era aquilo que fazia muito sentido. Também me senti desconfortável. E Aham. numa matéria em comum, eu descobri o que eu amava, e foi amor Olha, à primeira vista. que Aquilo foi um incrível. amor à E primeira aí vista. tudo encaixou, tudo mudou, mudou a energia. Tudo encaixou, mudou a energia. Eu consegui desenvolver o que eu estava gostando de fazer, porém, eu não trabalhava na área. Durante a faculdade, eu engravidei. Eu fui até o finalzinho, eu fui à faculdade até uma semana antes de ganhar a nenê. E durante esse período, né, foi bem difícil, porque ninguém vai contratar uma estagiária. E era uma época que eu, eu trabalhava nessa outra multinacional, entrei como secretária e depois eu virei RH. Então, eu saí da faculdade, entrei na engenharia com meu expertise de RH. Então, quando eu fui procurar estágio na época, era sempre assim: ah, mas você já é de RH, você já é mais velha, você é mãe, né? Você já é casada, olha, difícil, viu? As pessoas julgam muito, né? Muito. E aquilo é muito importante, eu acho que isso, porque aquilo eu aceitei como uma verdade. Eu aceitei, eu falei, nossa, de novo, não sou nada. De novo, me dediquei, investi uma energia, agora eu tenho uma filha, e o que eu sou? Do lar. Sou do lar. Então, a minha função deve ser essa. Não é possível. Olha só. Aí eu me formei e uma headhunter me chamou. Nossa, eu fui tão, assim, grande para aquele lugar. Eu fui, assim, me sentindo mágica, sabe? Aí eu sentei para conversar com a moça. E aí ela veio com o balde de água fria, né? Era uma vaga para uma rede de fast food. E ela falou que meu salário era de R$ 1.800. Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, inclusive é bem menos do último valor de mensalidade que eu pagava, né? Então, assim, eu tinha um salário na época de RH muito maior do que aquilo. E ela falou assim para mim, então, ainda me olhando assim, né? Olha, te medindo. Medindo. Falou assim, então, é que você já tá um pouco velha, né? Você já tá um pouco velha. Velha, quantos anos, meu Eu Deus? quando eu me formei, eu tinha 30. Gente, 30 anos é velha desde quando? Começando a vida. Acabou de se formar, eles imaginam que você tem que entrar com 17, né? Com 22, 23 já Aquele, tá. tá o padrão que a sociedade. Exatamente, o padrãozinho, padrãozinho. E é difícil porque as pessoas me julgavam muito por fazer uma faculdade tardia, né? Mas ninguém me questionava o motivo, né? A Aham. faculdade não é de graça. Então, tem outros recursos, né, que a gente conseguia fazer, mas na época, quando eu era mais jovem, eu não tinha acesso a essa informação, não tive esse acesso à informação, não busquei uma bolsa, enfim, essas possibilidades que existem hoje, e não rolou. Então, eu era muito julgada por isso. Tipo, Uhum. nossa, que preguiçosa, né? Você não faz nada. Porque, afinal de contas, as minhas amigas já tinham se formado, né? Elas, graças a Deus, os pais tinham condições de bancar faculdade, estudos, cursinho, e não era uma realidade minha. Eu, desde Aham. os 13 anos, ajudo em casa. Então, era uma realidade diferente, né? Então, as pessoas só falavam assim, nossa, mas Aham. preguiçosa, né? Não Pra quer te dar a fazer oportunidade pra ver, porque você chegou com muita energia. Energia é essa que quem é mais novo às vezes não tem, né? exatamente. E era sempre aquele julgamento, porque se você era do RH, você não vai aceitar catar ordem. Eu falei, olha, eu estou começando, é uma área que eu não entendo, então, obviamente, eu preciso ser orientada. Então, eu não me vejo como diferencial, não, porque é difícil e tal.
E aí eu lembro que essa headhunter, ela focou muito nisso, que eu era muito mais velha do que os meus concorrentes e eu já era mãe. Mas tinha aparecido uma vaga bem próximo da minha casa e que eu deveria me sujeitar a dar 10 passos atrás se eu quisesse me colocar no mercado, porque era o que eu teria. Aham. Eu falei, olha, muito obrigada, agradeço a oportunidade que você está me dando, né? Que é incrível essa oportunidade, mas infelizmente eu não vou conseguir. Eu não consigo aceitar, porque eu vou continuar me dedicando a buscar novas oportunidades. Porque pelo menos, quando eu fiz engenharia, eu achava que eu ia, sei lá, participar de grandes licitações em grandes construtoras, ia trabalhar no Rodoanel, grandes rodovias. Então, eu achava que eu ia trabalhar numa grande construtora. E aquele sonho, para mim, acabou. Eu falei, não, então vamos aceitar, eu vou ser uma pessoa de casa com diploma. O que Nossa, não gente. é difícil de encontrar, né? Na verdade, quando a gente nivela por baixo, né? Tô dentro da média. E aí tudo bem. E aí, durante essa minha busca, né, ali por mercado de trabalho, eu fiquei muito mal. E aí eu perdi vontade de tudo. Então eu me via acordando às 8 e eu achava que era muito cedo, voltava a dormir até meio-dia, com a minha filha ali do lado, vendo TV. Nossa. Ficava de Uma depressão. pijama, ficava de pijama o dia inteiro. É, ficava um dia sem tomar banho, porque pra que eu vou tomar banho? Já tô de pijama, nem saí. Nem tirei o pijama, deixa eu só Gente. tirar essa camiseta. E era isso. E era isso. E aí eu me via numa situação que eu não saía nem no parquinho com a minha filha. Nossa. E Aí acabou ela transferindo para ela essa totalmente energia, né? péssimo, péssimo. E aí eu lembro de um dia acordar, ela ainda tá mexendo no meu cabelo, assim, sabe? E eu olhar bem pro rostinho dela, assim, ficar pensando, gente, como eu sou horrível como mãe. Olha isso, minha filha tá aqui fazendo carinho em mim, acho que é o contrário, né? Ela tá cuidando de mim. Aí naquele dia, de novo, a A chavinha chave virou. Eu virou. levantei e eu me olhei assim, eu falei, eu tô me comparando com quem? O que que eu era há tantos anos atrás? Uma pessoa que não tinha formação nenhuma. Hoje eu tenho duas faculdades, tenho inglês, sabe? Me casei, tenho minha filha. Como assim? Eu tô aceitando o que aquela mulher falou. Olha só. E aí eu comecei a entender que, assim, toda vez que eu recebia uma informação negativa ao meu respeito, eu tinha a aceitar aquilo. E aí eu entendi, eu falei, não, eu vou dar a volta por cima. E foi aí que eu falei assim, não, a partir daquele dia, me virou uma chavinha de uma tal forma, eu falei assim, não, eu vou ser uma mãe e eu vou atrás do que é meu. Não querem me contratar? Eu vou me virar como eu sempre fiz. Eu vou criar a minha oportunidade. Exatamente, porque assim, eu vim de uma estrutura familiar não muito estabilizada, pais separados, aquelas coisas às vezes de briga constantes, né, perto do filho, situações que você vivencia. Eu era o perfil daquela criança que foi assediada por pessoas diferentes. E aí eu sempre me colocava naquela posição assim do tipo, deixa eu aceitar e ficar quieta, deixa eu aceitar e ficar quieta, né? E aí quando eu despertei, eu falei, não, agora chega, acabou, quem manda na minha vida sou eu. Ou eu vou fazer esse negócio funcionar, ou ele vai funcionar. Não existe plano B. O plano A é o plano A e o plano B é manter no A. A partir daquele dia, eu lembro assim de levantar, amarrar o cabelinho para trás, abrir meu notebook. Foi muito engraçado, assim, que eu lembro que eu tinha uma sala de jantar que tinha um espelho, assim. Eu olhei bem pro espelho, assim, com uma regatinha, assim, surrada, aquela cara horrorosa. E eu falei assim, eu vou tirar uma foto. Porque essa foto, ela vai ser um espelho para mim no futuro. Olha só. E aí eu comecei. Aí na época meu marido me trouxe, ele, ó, eu vi um curso assim, voltado para engenheiro e tal. E quando eu liguei o meu computador nesse curso, eu escutei o rapaz falando assim, não tem erro. Se você fizer exatamente o que eu estou falando, vai dar certo. Eu falei, bom. Daí ele falava assim, se não der certo, eu vou devolver seu dinheiro. Eu falei, então, eu vou documentar tudo que eu estou fazendo, porque se não der certo, eu vou cobrar ele. Olha só. Tipo, era aquele curso caríssimo, sabe? De R$ 149. E eu falei, não, mas eu vou querer meu dinheiro de volta, né? Se ele tá falando. Exatamente. Mas eu fiz, sabe, quando você vai anotar uma receita, assim, que você fica e volta e anota. Fiz exatamente. Dedicação, seguiu Eu realmente. peguei a minha energia, foquei naquilo e eu falei assim, vou fazer exatamente o que ele tá falando. Se não der certo dessa forma, eu vou fazer de outra. Mas vai ter que dar certo. Eu tava com raiva de mim, e ao mesmo tempo, essa minha energia, ela foi muito significativa, porque
eu precisei estar num lugar muito ruim, que era aquela sensação que eu tinha. Isso é muito necessário, é a melhor energia que tem. Quando você levanta no ódio e fala, Exatamente. eu não aceito mais essa vida, Exato. eu juro que eu vou mudar. Não tem erro. Foi exatamente. Eu tava com muita raiva de mim, porque ao mesmo tempo que eu tinha ficado naquela situação, parecia que eu tinha ficado a minha vida inteira vivendo aquela energia de ser julgada. Ah, porque você é mulher, e eu acho que muitas das mulheres aqui já se viram na situação assim, ai, você tem isso porque você é mulher, aposto que você sai com o chefe. Olha só. Então, assim, eu nunca era capaz. Ou eu era bonitinha, ou eu era simpatiquinha, ou eu era a bonitinha que o chefinho... Então, assim, eu nunca podia ser capaz. Eu sempre tinha que ter alguma coisa que encobrisse a minha capacidade. E aí eu falei assim, não, agora chega, agora acabou essa palhaçada. Agora chega, quem manda aqui sou eu, e as coisas vão funcionar exatamente como eu quero. E a partir dali eu fiz o curso dele, e foi exatamente o que ele falou. Deu certo. Olha só que incrível. E aí foi a virada de chave. Totalmente, totalmente. E como foi a abertura da empresa e essa reviravolta, essa mulher hoje que tem podcast, que domina o Alphaville, vai ser premiada pela maior revista hoje de mulheres empreendedoras. E foi uma mulher, gente. Então, gente, que deliciosa. incrível. E como foi essa reviravolta, esse sentimento de missão cumprida, consegui, me superei? Foi incrível, assim, foi tão mágico quando eu resolvi, de fato, ter o controle da minha vida e eu entendi que eu só poderia me comparar comigo mesma, a quem eu era um tempo atrás, e não as pessoas que eu via nas redes sociais. Né? Entrega para elas e para eles essa chave. É exatamente isso. Quando a gente se compara com outra, a gente sempre vai estar em desvantagem, porque a gente repara no quê? Que o carro dela é mais bonito, que o corpo dela é mais bonito, que o cabelo dela é mais bonito, que ela tem mais dinheiro. E a gente nem sabe se isso é verdade, né? Uhum. Cada um mostra o que quer. Exatamente, o mundo de fantasia, né? E aquilo pode trazer felicidade, mas em outra área não, então... Exatamente, talvez é só feliz nas câmeras. Uhum. Quando desliga, talvez não seja tudo aquilo. E quando eu consegui me flagrar que, na verdade, a única pessoa que realmente eu tinha que me comparar era comigo mesmo, aquilo foi assim, gente, como eu sou muito boa. Eu saí do nada. Mudou a crença, total, né? Total. Eu saí do nada, Vargem Grande Paulista, casinha geminada, bairro popular. Subi e desci aquela rua 1 milhão de vezes para trabalhar, para voltar. Depois eu consegui mudar, enfim. Mas olha onde eu cheguei. Poxa, eu tenho 2 faculdades, eu tenho uma família linda, eu tenho uma estrutura, sabe? Por que eu tô me martirizando? Uhum. E aí eu lembro que eu peguei minha primeira reforma, que foi de um lavabo. Acho que, não sei se tinha 2,5 metros quadrados de lavabo. Mas eu lembro que quando eu finalizei aquele lavabo, para mim parecia que eu tinha feito uma mansão. E eu lembro que foi um valor baixo, né? Mas aquilo ali para mim, eu lembro assim, eu vou chutar aqui, sei lá, ficou em 10 mil reais. Tipo, 7 era do prestador de serviço. Nossa. Tipo, mas você vê 3 mil reais na mão assim? Uhum. Pra mim era um Foi milhão. mérito meu, eu fiz, né? E foi a mesma sensação como se fosse 1 milhão na minha mão. Assim. Eu achei que aquilo. Eu falei assim, meu, 10 dias, tem 3 mil reais na minha mão. Eu achei aquilo assim tão mágico, eu achei aquilo tão grande. E assim, quem fez o pós-obra lá? Eu. Com o buchinho, cabelinho amarrado, usando os produtos certinho. Fiz toda a limpeza do ambiente, deixei bonitinho, a cliente ficou felizona. E aquilo, assim, para mim, me colocou, eu não sei explicar exatamente, mas assim, me colocou num lugar que eu nunca estive. Sim, no seu lugar. Exato. É que mudou a chave do merecimento. Você se achava, porque você acreditou naquela mentira, você se achava pequena, que não era capaz. Quando deu certo, você viu seu potencial, você entendeu, eu mereço, eu posso, e é só o começo, né? Só o começo. Para mim, aquilo era muito claro, que era pontinho do iceberg. Porque a sensação que eu tive de um lugar onde eu nunca estive, aquilo para mim foi muito grande. E aquilo me deu uma energia. E escutar uma mulher falando assim para mim, nossa, ficou ótimo, muito obrigada, tá lindo o que você fez. Receber um elogio de uma gratificante, mulher, né? Nunca tinha acontecido. Então, eu demorei muito para entender que o elogio era bom. Uhum. Toda vez que eu recebia um elogio, eu ficava... Não acreditava. Não, e assim, parecia assim que... eu não sabia lidar com o elogio. Eu só ficava com aquela cara de... tá. E quando ela me falou aquilo, assim, sabe, com a boca aberta, assim, nossa, ficou lindo, muito obrigada. Eu
falei assim, muito obrigada, foi uma honra estar na sua casa. Muito obrigada. Foi gigante isso aqui para mim. Aí eu lembro de dar um presente para ela, eu lembro que ela tinha um lado mais sustentável, e aí eu dei aquele canudinho já que não tem descarte e tal. E eu lembro de ter essa energia, né? E só multiplicou. Multiplicou, multiplicou, multiplicou. E aí o lavabo que eu peguei para fazer uma reforma, né, de 10 mil reais, 6 anos depois a gente faz ali contratos já com alguns dígitos bem mais significativos. Olha só, gente. Focando sempre ali no alto padrão, atendendo a região de Alphaville, atendendo grandes, enfim, grandes desembargadores, donos e empresários de multinacionais. Gente, que lindo ver isso, esse desfecho. Não, assim, hoje, né? Hoje, quando eu volto ali para aquela Juliana que se via naquela situação de ai, coitadinha, coitadinha, porque dentro da faculdade também rola aquele bullying com os mais velhos. Sim. Então, quando eu me vi eu me senti muito desconfortável no começo, porque eu tava com uma galera de 17, 18, e eu falava, Jesus amado, não vou dar conta disso, né? As piadinhas de ser mais E tem a velha. mentalidade que não bate. Não, zero. E eu sou de 84, né? Eu tava com a galera de 2000 ali, praticamente. Nossa, então, assim, pra mim, gente. aquilo era muito difícil. Eram outras cabeças. E eu era a velha da galera, a tia. E o orgulho de você ver tudo que você passou, toda a trajetória, todos os nãos, e quem você se tornou hoje. E isso mostra o quê? Pra gente encerrar esse bate-papo tá incrível. Temos que marcar a parte 2. Bora! Eu sempre aprendo muito, a gente sempre compartilha muitas chaves. Eu acho que a lição que ficou aqui com a sua história, Juliana, é que, como eu sempre digo, o que acontece com você não é o que te define. A forma como você reage, como você decide viver é o que vai fazer a diferença. Uma mentira dita uma, duas ou 1 milhão de vezes continua sendo uma mentira. Você é filho de Deus, do Todo-Poderoso. Ele te criou para dominar, para vencer. Então não se limite, não acredite em mentiras. Faça como ela fez e hoje está aí, ó. Superou várias camadas, uma mulher super poderosa que além de ter um trabalho incrível, ela transborda e inspira muita gente. Parabéns, Juliana. Uma honra conhecer a sua história. Qual que é o seu Instagram para quem quiser te conhecer? Claro, @reforma.alphaville. É isso aí, gente. Finalizamos mais um episódio. Agradeço de coração pela sua companhia, pela sua audiência. E nos vemos semana que vem nesse mesmo horário. Um beijo, fica com Deus! Adorei, Lilian. Foi